por nos confiar e nos convidar para estar falando de Jesus, né? Porque pregar a verdade ainda estou aprendendo. Falar de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Há muito tempo que era para mim vir aqui à igreja e não houve oportunidade. Teve até um caso em que saí para vir para o culto aqui adorar o Senhor e faltou energia, deu problema de chuvas aí e eu voltei e não adorei o Senhor. Mas hoje aprove a Deus nos conceder a oportunidade de adorar o Senhor junto com os irmãos. Louvado seja Deus. Hoje é um culto de ceia e Deus já tem falado grandemente em nosso meio. E eu quero ler com os irmãos o versículo no livro de Lucas, no capítulo 22 e o versículo 14. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 14, capítulo 22 e versículo 14, que diz o seguinte: e chegada a hora, pôs-se à mesa com eles os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de padecer. O capítulo 23 e o versículo 34. Louvado seja Deus. Aleluia. Que dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Apenas até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o culto de Santa Ceia é aonde julgava Jesus. Jesus julgava desta forma a reunião mais importante para quem adorava o Senhor. Então, quando Jesus disse: desejei muito reunir convosco para celebrar a Páscoa. A Páscoa já era a primeira ceia que Jesus estava transformando a celebração da Páscoa em ceia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando Jesus disse: olha, e não terei mais a oportunidade de reunir com vocês, a não ser lá naquele grande dia. Então Jesus julgou aquele momento ser um momento de grande importância na vida de todos que adoram o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu geralmente digo na igreja em que dirijo de que os irmãos valorizam pouco um culto de Santa Ceia. Sabe por quê? Porque já que o crente não valoriza um culto de aprendizado, não valoriza um culto de escola dominical, louvado seja Deus, pelo menos o culto de Santa Ceia deveria ser o culto mais valorizado da vida dele. É verdade. Por que, pastor, deveria ser o culto mais valorizado? Porque é o culto aonde mostramos a comunhão que temos com Cristo, onde mostramos a comunhão que temos uns com os outros. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia abundantemente porque tinha algo em comum, que era participar das orações, era no partir do pão. Em todo o tempo, irmão, eles estavam reunidos junto, tudo era em comum.
Mas a igreja de hoje é diferente. Por que é diferente? Por causa da individualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu li este texto. Quando Jesus reuniu todos os discípulos, os 12 discípulos. E ainda quando ele reuniu os 12 discípulos, no meio dos 12, havia um que não era crente. No meio dos 12, havia um que era quem o trairia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, então como que um homem que ia participar de Santa Ceia, um homem que ia participar de um ato tão sagrado, não era crente, faltava se converter? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a sua particularidade o corrompeu. Os irmãos sabem que Judas era um homem que Deus, que Jesus escolheu como, aleluia, tesoureiro do grupo que ali estava. E o pastor aqui não vai escolher nenhum tesoureiro aqui, ninguém que não tenha caráter, que não tenha, louvado seja Deus, mostrado caráter para ser responsável pela tesouraria da igreja. Louvado seja Deus. Assim Jesus não ia escolher ninguém que não tivesse caráter. Aleluia. Mas tudo aquilo que estava, todo aquele poder que estava nas suas mãos, corrompeu o seu caráter, corrompeu o seu egoísmo, o estragou, o desconverteu. Louvado seja Deus. Por isso, não julgue o tempo que você tem de crente na presença de Deus. Não importa quanto tempo você aceitou Jesus Cristo. Julgue o momento em que você está na presença de Deus. Se você está verdadeiramente na verdadeira comunhão na presença do Senhor. Senão não há nada que rompe, aleluia, a comunhão que você tem com Deus. Isto aqui é importante. Jesus veio buscar a sua igreja. E é preciso que nós estejamos esperando Ele voltar para buscar a sua igreja. E se algo estiver corrompendo, estiver interrompendo a nossa comunhão, nós não subiremos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois eu não sabe. Às vezes os irmãos se reúnem para o culto de Santa Ceia e até não valorizam uma cerimônia como esta. É verdade. Mas comece, irmão, a pensar no momento em que Jesus estava ali no Calvário. Irmão, sabe que lá no Getsemane Jesus desejou não passar por aquela cena, não passar por aquele estado, mas Deus lhe fez entender que era necessário passar por isso. Aleluia! E ele passou por tudo isso para poder ver um sorriso no seu rosto, para poder ver você alegre, para poder, aleluia, ver o amor declarado em seu coração, de ter o prazer de se reunir com o seu próximo e sentir a alegria do seu próximo, e até o momento em que seu irmão está, aleluia, sofrendo, no momento de sofrimento do teu irmão, você também sentir com ele. Aleluia. Jesus te deu essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando ele estava no Calvário, ele falou um segredinho que é difícil das pessoas aprenderem isso. Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Aleluia. Eu olho, irmão, para cada homem dentro da Bíblia que sofreram alguns momentos de dificuldade, alguns momentos em que eles tinham as razões deles para detestar, para até mesmo não amar a presença de Deus.
Mas uma vez que o amor de Jesus está derramado no coração do homem, jamais ele poderá odiar os seus inimigos. Aleluia. Traz-me a memória de que a Bíblia relata que Paulo e Silas, quando estavam lá na prisão, tinham todo motivo para até desistirem do Evangelho, como muitos fazem hoje por coisas banais. Mas eles adoraram a Deus por estarem naquela situação, por saber que Deus estava no controle de todas as coisas, e de que Deus poderia fazer o que Ele queria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim foi Jesus quando estava ali no Calvário. Mesmo, aleluia, quando ele clama ao Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani, louvado seja Deus. Quando ele clama desta forma e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine você, irmão, aleluia, servo de Deus, poder olhar para o céu e ver, aleluia, Deus com as costas, com o rosto virado para você, que não quer olhar para você porque você está cheio de pecado. Assim era o poder, assim era o estado de Jesus. O pecado estava sobre Jesus e Deus naquele momento não podia olhar para Jesus. Aleluia, Deus. Será que você aguentaria pelo menos um segundo por esse estado? Aí ele olha para os seus inimigos e diz: Pai, perdoa eles. Por muito menos tem crente pedindo que Deus dê castigo para o outro. Por muito menos tem crente pedindo para que Deus desça com justiça na vida do outro. Por muito menos tem crente, louvado seja Deus, que ainda não deixou Deus derramar, aleluia, o amor de Deus no seu coração. Serve Deus parcialmente, louvado seja o nome do Senhor, e não tem condições de perdoar, aleluia, o seu irmão que está ao seu lado. Não tem condições de perdoar o irmão que pisou no seu pé, o irmão que olhou com a cara feia para ele. Louvado seja Deus. Ele acha que isso é motivo para Deus descer com providência na vida dele, aleluia, e castigá-lo. Aleluia. Enquanto Jesus disse: olha, que nós devemos amar uns aos outros. O irmão frisou aqui o texto de 1 Coríntios, né? A Santa Ceia que nós usamos todos a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você já começou a fazer esse exame em você? Quando Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele estava dizendo: faz aí um exame. Será que o Deus que você adora realmente é o Senhor? Você tem certeza que você adora, serve verdadeiramente a Jesus Cristo, aquele que lá no Calvário derramou o seu sangue para que você pudesse aqui estar reunido com seu irmão? Você tem certeza? Se você tem certeza disso, então por que a diferença com o seu próximo? Né? Se você tem certeza disso, então por que você é de Paulo e outra é de Apolo? Louvado seja Deus. Paulo tratou de uma questão a esse respeito, aonde alguns crentes da igreja diziam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, Paulo prega melhor, Apolo prega melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo disse: olha, nem Paulo é e nem Apolo é, o único que é Deus. Aleluia. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem cuida da sua vida, é Deus quem cuida da sua família, é Deus quem trata do teu alimento, é Deus quem trata, louvado seja Deus, da tua casa. Aleluia. Então quem era alguma coisa?
que essa noite Aleluia. ninguém é nada, irmão. Todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui esta noite. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não poderíamos nos reunir para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor julga essa reunião importantíssima na vida do crente. O crente não pode deixar de participar, aleluia, da Santa Ceia, porque, louvado seja Deus, eu fiquei nervoso em casa, briguei com meu filho e não vou participar da ceia, louvado seja Deus. O crente não pode deixar de participar da ceia, porque eu estou nervosa, eu briguei com meu marido, o meu marido brigou comigo, hoje eu não vou nem para a igreja, senão o pastor vai ver que eu não vou participar da ceia. É, Jesus. Aleluia. Olha aí, Jesus. Aleluia. Ezequias, quando assumiu o reinado e fez a Páscoa do Senhor, e a Páscoa que estava toda desordenada, com ídolos